Atualmente no mangá de Tokyo Revengers tivemos inúmeras revelações, sendo que uma delas foi o próprio Sanzu indignado e perguntando pro Takemichi se ele também é um viajante no tempo. Com essa dúvida, surgem dúvidas em nós que estamos lendo o mangá, sendo essa uma dúvida de uma teoria muito antiga, mas que já tá aí há um tempo, de um segundo viajante no tempo. E nesse vídeo aqui eu tô aqui para tentar desvendar com vocês quem muito possivelmente pode ser esse segundo viajante no tempo. Bom, esse vídeo aqui já é bom esclarecer que é completamente teoria, então todas as coisas que eu tô falando aqui não são verdade absoluta e também não são certeza alguma, só estamos especulando porque a verdade talvez só o mangá mesmo vai mostrar pra gente, tá certo? Bora lá. Partindo então da lista, vou começar do menos provável até o mais provável, e essa lista então começa com o Takeyomi Akashi. Takeyomi Akashi, pra quem não sabe, é meio que o irmão da Kawaragi Senju, que é uma personagem que eu gosto muito, que eu disse anteriormente no vídeo passado, que inclusive se você não viu tem um card ali pra você assistir. E bom, muitas pessoas costumam pensar que ele possa ser um viajante no tempo, por mais que eu não acredito nessa possibilidade. Afinal de contas, ele apareceu atualmente no mangá, ele não tem relação alguma com nada assim fora do backstory da história, assim, não tem muito a ver. Ele tem mais a ver aquela ligação padrão, né, que a Senju também tem, por exemplo, com os protagonistas, com o Mike, enfim. Então, eu não creio que seja ele, por mais que ele tenha um título de Deus da Guerra, que ele é um cara muito forte, que ele tem muitas ligações, né, assim, com o pessoal do arco de agora, mas no anime, no mangá no geral, ele não tem arco nenhum, ele não tem desenvolvimento nenhum, tanto é que no anime mesmo ele nem aparece até o arco de agora, assim, demora muito pra ele aparecer. Então eu não acho que o autor, se for algo assim, talvez deve ter colocado já desde o começo e montando pra ter um plot twist legal, caso contrário ficaria completamente broxante. Então eu creio que não seja ele. Partindo pro próximo, temos agora um polêmico, mas que eu também creio que não seja, que é o próprio Shinshiro. Que, pra quem não sabe, Shinshiro é o irmão do Mike, é o irmão da Emma. O Shinshiro, todo mundo pensava que ele poderia ser um viajante no tempo, mas tem vários furos nessa teoria. Até porque se ele fosse um viajante no tempo realmente, muitas coisas ficariam sem sentido. Aquela morte dele, ele ter morrido pelo próprio Kazutora, pode sim ter sido um descuido dele caso ele fosse um viajante no tempo, mas muito provavelmente não seria, porque se ele fosse realmente um segundo viajante no tempo, e se o mangá for acabar de uma forma que o autor tente fazer o mangá acabar de uma forma boa, ele tentaria voltar e proteger e ajudar o Mike de alguma forma, tanto que ele saberia de muitas outras coisas, e se ele realmente fosse um viajante no tempo, ele poderia muito bem ter passado pelo futuro, visto o Mike voltado para tentar salvar ele, e aí sim seria um plot twist legal, mas eu creio que não, creio que o Shinjiro é completamente normal mesmo, por mais que ele tenha aquele estranho poder, né, que o Takemichi também possui, que é de conseguir atrair as pessoas, conseguir resolver as coisas sem ter que necessariamente brigar e cair na porrada, ele conseguia fazer as pessoas ficarem próximas a ele, algo que é muito interessante, mas que na minha opinião não deve ter nada a ver. Acho que foi uma similaridade com o Takemichi nessa questão mesmo, não na questão dos poderes de viagem no tempo. Próximo temos agora sim o que iniciou, né, essa teoria, o que iniciou essa discussão, o próprio Sanzu. O Sanzu com certeza é demarcado como um dos mais prováveis a ser um viajante no tempo, até porque se ele perguntou pro Takemichi isso, se ele tem conhecimento disso, alguém passou para ele. E o Kisaki poderia ter sido um viajante no tempo, muitas pessoas acreditavam nisso, mas se ele tá morto agora, assim como o Shinjiro, é muito improvável. Afinal, o Takemichi mesmo já conseguiu escapar da morte várias vezes sendo viajante, que eles não escapariam. Eles que já tinham mais experiência e, no caso de Shinjiro, mais idade do que o Takemichi. Agora, falando um pouco sobre o Sanzu mesmo. Acho que, por mais que pareça muito, eu deixaria ele como um talvez, porque a chance dele ser não é tão grande. Ele tem um desenvolvimento sim bacaninha com o Mike, já tá lá desde o passado dele. Ele meio que segue, o Mike serve ele fielmente a qualquer custo. Mas eu acho que isso não é o suficiente para ele ser um viajante no tempo. Até porque se ele fosse um viajante no tempo, por mais que indica sim que ele seja, o autor colocou muitas probabilidades ali, como por exemplo ele ter ficado com o Mike desde o começo, nos futuros ele tá indiretamente ligado ao Mike, ou seja, ele poderia estar tentando proteger o Mike viajando no tempo, mas acho que não, porque se realmente ele fosse um viajante no tempo, ele já teria impedido o Takemichi, ou até tentado matar ele antes, para impedir com que esse momento acontecesse agora. Então, acho que talvez não teria sido o Sanzu, por mais que ele é muito provável, por mais que ele tem, né, toda essa questão de conseguir de estar no futuro com o Mike, de, sabe, estar seguindo ele, é bastante provável, mas ao mesmo tempo não, então vamos deixar no 50-50 que não dá pra saber. Próximo,
Temos agora sim um que o autor joga na nossa cara, um que o autor, ele desde o começo do anime, do mangá, de tudo, tá indicando que provavelmente mas que muitas pessoas, inclusive eu, tá achando meio estranho, porque se o autor tá querendo explicar tanto, tá querendo colocar tanto, ou ele tá dando uma de Sherlock Holmes e querendo colocar com que sempre teve ali, mas ninguém acreditou porque tava muito óbvio, ou nunca teve ali e todo mundo acreditou e foi baitado pelo autor, que é o Rama. O Rama tá lá desde o começo, o Rama foi escolhido pelo Kisaki pra começar a seguir, por mais que o Rama, né, que se ofereceu, mas o Kisaki já ia atrás dele, os dois já iam se juntar de qualquer forma. Sendo assim, o Kisaki poderia ter um plano, até porque o Kisaki muito provavelmente também já tinha uma ideia de viagem no tempo, dá pra perceber isso. Sendo assim, muito provavelmente, tá, o Kisaki poderia ter escolhido justamente o Rama por saber que ele tem essas mesmas habilidades que o Takemichi de viagem no tempo e tentar mudar as coisas. O Rama mesmo já tá desde o começo, quando ele tentou matar o Takemichi pela primeira vez, e na verdade foi a Rina no lugar, ele ficou um pouco impressionado por ter percebido, né, que o Takemichi acabou não sendo morto lá, naquele momento. Por mais que o Takemichi morreu várias vezes, ele tem muita probabilidade de ser. Ele tá lá, ele tá acompanhando o Mike e pensando por esse ponto de vista, foi ele um dos responsáveis indiretamente, né, que tava lá com o Kisaki, então ele meio que fez parte da morte da irmã do Mike, da Emma. Então ele matou a irmã do Mike e se juntou a ele, porque o Mike aceitaria ele, sabe, sabendo que indiretamente ele estava ligado à morte da Emma. Então talvez essa seja uma das explicações, talvez porque o Mike tem um plano maior e envolve o Rama. Talvez o Rama só queira fazer tudo isso pelo único motivo e proposta que o autor nos mostrou desse personagem, por pura diversão. Agora, pulando e partindo para o mais provável, o primeiro que tá ali desde o começo, que mandou uma na lata do Takemichi, inclusive acho que tem no anime isso, mas que também não é tanta certeza assim, mas que tá ali. Mais 80% do que 50% junto com o Rama, temos ele. Um dos possíveis e primeiro candidato para ser um viajante no tempo é o próprio Mike. Sim, Manjido Sano, pessoal, pode muito bem ser um viajante no tempo. Mike, desde o começo e desde aquele momento em que o Draken tomou uma facada e ele conversou com o Takemichi no hospital, ele perguntou se o Takemichi não... como ele sabia, sabe, dessas coisas, como ele conseguiu fazer isso, e ele deu uma intimada no Takemichi que dava a entender que talvez o Mike saberia, mas depois ele disse que era uma piada. O Mike tá ligado a tudo nesse anime, inclusive ele é o último vilão, aparentemente, de Tokyo Revengers. Ele tá ali desde o começo da série, desde quando o Takemichi apanhou pela primeira vez pro Kiyomasa. Ele tá diretamente ligado com toda a história, conectado a tudo que tem a ver com essa história. Então a chance, a probabilidade do Mike ser sim um viajante no tempo é altíssima, quase que certeza, mas não dá pra gente declarar isso ainda, até porque tem alguns furos também. Por mais que o Mike sempre tá nos futuros e que o Mike sempre tá fazendo as coisas, eu chutaria que talvez ele estaria tentando se matar justamente para isso, para impedir que continuem acontecendo as tragédias, que ele tenha que pular ou voltar no tempo. Mas também tem uma coisa que quebra isso. Duas coisas, na verdade, mas uma delas eu vou deixar pro próximo vídeo. A primeira delas é justamente o fato de que se ele realmente pudesse voltar no passado, pudesse mudar o passado, alterar, ele teria impedido com certeza a morte do Draken, com certeza a morte da Emma, com certeza a morte do Shinshiro, mas com certeza os outros irmãos dele e o próprio Draken ele teria impedido. Até o próprio Baji ele teria impedido a morte, se ele pudesse, se ele conseguisse. O Mike tem muita chance, mas ao mesmo tempo muita improbabilidade de ser, muita pouca chance. Então ele fica nessa porcentagem aí, mas eu deixei ele como uns 80, é bom a gente ficar de olho no Mike, até porque se tem uma chance, é porque pode acontecer dele ser um viajante no tempo. Então, esses são os 6 possíveis viajantes no tempo. Claro, aqueles 2 primeiros, quase certeza que não são, eu deixaria eles como tipo 5% de chance de ser. O Sanzo eu deixaria como 50% de chance de ser, e o Rama e o Mike eu deixaria como 80% de chance de ser. Eles podem muito bem serem, mas não dá pra a gente ter uma certeza concreta disso. Fechou? Então bom, é isso por esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, tchau.